Olá, tudo bem com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, se você gostar, deixa um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lembrando que a gente está deixando as ministrações da igreja para vocês acompanharem. E lembrando também que a gente está fazendo uma campanha de doação de fraldas geriátricas para a Casa Maria Maia, que é uma instituição que cuida de crianças com paralisia cerebral severa, né? Eles cuidam de 20 crianças internamente, mais 60 de forma externa. Então, se você puder contribuir, vou deixar no link aqui na descrição a conta da tesoureira da nossa igreja para que você possa contribuir e a gente possa destinar a esses materiais. Bom, hoje eu quero falar sobre relacionamento familiar, né? Principalmente relacionado aos filhos. E há um texto na palavra de Deus, está em Salmo 127, verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Bom, nós precisamos entender alguns aspectos que rodeiam a nossa sociedade, né? Tem um psicólogo que ele sempre dá algumas palestras relacionadas a filhos, e ele dá uma ilustração da própria vida que demonstra um pouco, e eu vou usar uma outra situação para a gente poder entender e chegar num fator comum, que é o seguinte: ele disse que quando ele era pequeno, ele sempre pedia para a mãe, deixa eu ir para tal lugar, deixa eu ir para fulano, a mãe dizia não. Aí ele ficava questionando, poxa, mas a senhora não me deixa para lugar nenhum. Ele falou, deixa, mas nem sempre eu vou deixar. E às vezes ele questionava e falava assim, quando eu tiver 18 anos eu vou para onde eu quiser. E ele disse que a mãe dele sempre respondia o seguinte: quando você tiver 18 anos você vai para onde você quiser, desde que você more na sua casa e pague suas próprias contas. E aquilo deixava ele maluco, né? Ela falou assim, e ele meio que fazia uma chantagem emocional e dizia assim, não, eu não vou mais amar a senhora, não dá, a senhora é muito rude, não sei o quê. E ela virava para ele bem calma e dizia o seguinte: não estou preocupada se você me ama, eu quero que você me respeite. Então, às vezes a exigência dos antigos era o quê? Respeito. Eles não estavam preocupados necessariamente se era amado ou não amado, né? E muitos de nós que temos de 35, 40 anos para cima, nós somos criados mais ou menos nesse sistema. E muitas vezes nós percebemos que muitos dessas pessoas têm muita responsabilidade, né? Eu não estou aqui querendo falar mal da geração mais nova, mas é apenas uma percepção. E aí eu lembro bem que a pastora Neuza Tioca, talvez alguns conheçam, eu vi uma palestra dela num treinamento, né, acho que foi num seminário, que foi feito inclusive na Bola de Neve, se eu não me engano em 2003, e ela dizia o seguinte, ela falava assim, olha, o governo que virá, né, e a gente sabe os governos que vieram depois dessa data, eles vão incutir na mente das crianças e adolescentes que eles têm muitos direitos, e que vai criar uma mentalidade apenas baseada nos direitos. E ela alertava, dizia o seguinte, só que nós cristãos sabemos o seguinte, que temos os direitos, mas que antes de tudo temos deveres, diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. E que o que norteia as nossas relações como cristãos é o respeito. E quando você ensina crianças e adolescentes a terem apenas direito, você está deturpando o caráter deles e fazendo com que eles venham negligenciar esses outros aspectos da vida. Dito isso, eu me lembro de uma situação que uma vez eu fui chamado na escola e a vice-diretora veio toda cheia de dedos para explicar a situação, porque eu fui chamado ali. E eu falei, olha, calma, deixa eu falar uma coisa para você, o que você tiver que falar, você fala, porque eu não ponho minha mão no fogo por filho. Eu sei que criança, pessoas, elas erram, elas cometem erros, então não precisa ficar com dedos, com medo de dizer a realidade, fala o que aconteceu e aí nós vamos resolver. Eu não vou obrigar nem nada. Ela deu uma relaxada, falou, poxa,
foi muito bom você me dizer isso, porque esses dias uma criança aqui, ela quebrou toda a escola, quebrou toda a sala de aula, jogou a cadeira de um lado para o outro, nós repreendemos ele, né? Chamamos a mãe, e a mãe veio brigar, quase bateu em nós. Então hoje criou-se uma cultura que a criança, o adolescente, ele pode tudo, ele não tem deveres, ele só tem direito. E isso tem ficado muito claro diante das dificuldades que nós temos passado. As exigências da vida são maiores, a vontade de ter e de possuir também são muito maiores, as opções que nós temos de coisas são muito maiores. Outro dia eu conversava com uma pessoa e falava assim, a gente ia no mercado, não tinha opção de coisas que nós temos hoje temos de tudo, e temos muita opção de muitos itens. Então, isso criou uma cultura em que a criança ela foi moldada, e os pais, por medo de perderem os seus filhos, eles criaram uma necessidade de serem amados. Então o que eles mais querem hoje, muitas vezes, é o amor do filho e não o respeito. E nós precisamos entender, tinha um pastor chamado Pastor Sidney, que ele era pastor da Batista na Ilha do Governador, ele idealizou um encontro de casais. Na palestra de pais e filhos ele dizia o seguinte: seja amigo do seu filho, mas lembre ele sempre que antes de qualquer coisa você é autoridade sobre a vida dele. E ele sempre dizia, o pai e a mãe é a primeira autoridade sobre o filho. Então, se o filho não respeita os pais dentro de casa, ele não vai respeitar ninguém fora. E eu costumo dizer, eu não costumo respeitar pessoas que não respeitam a própria mãe. E às vezes eu dou dicas para as pessoas, olha, você vai namorar alguém, preste atenção como esse alguém trata os pais dele. Porque dependendo de como eles tratarem os pais dele, é a forma que ele vai te tratar quando ele se casar. Então nós temos que ter essa percepção, que nós como pais, nós estamos formando o caráter deles. As crianças, o adolescente, ele precisa ter limites, e acima de tudo ele precisa ter responsabilidade. E o texto bíblico diz, herança do Senhor são os filhos, e fruto do seu ventre é o galardão, é um presente de Deus. É alguém que Deus colocou na nossa mão para que a gente cuide, mas acima de tudo com que a gente prepare para a vida. Os filhos não são nossos. E esses dias eu vi uma palestra, um treinamento de líderes, e o pastor dizia o seguinte: seja um líder inútil, não faça pessoas, não cresça, não faça as pessoas crescerem independente de você. E isso se relaciona também aos filhos. Por quê? E ele dizia, não faça o seu filho ser um bom filho, faça o seu filho ser um bom pai, uma boa mãe e um bom cônjuge. Ou seja, você precisa prepará-lo para a vida e ser independente de você. E o próprio pastor Sidney dizia, nós, depois de uma fase adulta, principalmente quando nós criamos uma família, nós precisamos aprender a acordar o nosso cordão umbilical, emocional, espiritual e financeiro dos nossos pais. Nós formamos uma nova família. E é essa preparação que a gente tem que dar para os nossos filhos. É óbvio que não é uma receita pronta, é óbvio que a gente vai errar, é óbvio que como pai nós vamos talvez até mesmo pecar. Eu já tive que pedir perdão para filho meu, eu já tive que chegar e falar assim, olha, eu agi errado com você, por favor me perdoa. Mas uma coisa é certa, nós temos que exercer a função na qual Deus nos colocou, que é ser pai e mãe, mas nós temos que ter ascensão sobre a vida dos nossos filhos. Antes de amarmos, eles têm que nos respeitar. E se ele não respeitar aquele que está dentro de casa, dificilmente ele vai respeitar aquele que está fora. Então, o princípio começa dentro de casa. A educação quem dá são os pais, não é a escola. Portanto, eu quero que você entenda que Deus, ele te deu um galardão, um presente, mas é um presente que você precisa cuidar com muita responsabilidade. E você que é filho, entenda, você precisa respeitar os seus pais. E a Bíblia diz que honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Nós colheremos os frutos daquilo que plantamos. E dependendo de como nós somos filhos, nós iremos colher os filhos futuramente baseado naquilo que nós somos no passado. Portanto, pense, acima de tudo, tenha responsabilidade, crie o respeito. Aliás, o respeito ele está baseado no amor.
Amor que não gera respeito não é amor. Pense nisso. Deus abençoe vocês.